Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, senhor relator. Senhor relator, quando nós tivemos e iniciamos os trabalhos aqui na CPI, eu trouxe uma preocupação que é a preocupação materializada hoje. É fechar a CPI com este relatório. No Brasil inteiro, você vai em qualquer roda, no comércio, né? Enfim, está lá as pessoas falando uma frase que já é célebre no Brasil: CPI acaba em pizza. Eu acho que nós, na verdade, teríamos uma responsabilidade assim muito grande. Quando eu digo nós, porque o relator e o presidente estão aqui na representação dessa comissão, teria uma responsabilidade enorme de tentar responder esse anseio popular. O Brasil hoje não admite mais tanta corrupção. O Brasil hoje não admite mais tanto pagamento de propina. A Operação Lava Jato, ela começou com uma fase, vai chegar à 20ª fase ou mais. Porque, na verdade, uma fase chama a outra. Por quê? Porque um crime chama outro. Começou-se com um tipo de investigação lá num posto de combustível e aí depois se evoluiu hoje a uma situação que, inclusive, já nasceram várias outras CPIs. Nós temos hoje em funcionamento nessa casa várias CPIs que foram fruto da Operação Lava Jato, diga-se de passagem, extremamente bem conduzida pelo juiz Sérgio Moro. Gostaria muito que o relator pudesse estar ouvindo a nossa fala. E eu queria, na verdade, trazer aqui a minha indignação, porque esse relatório, senhor relator, é um relatório pífio. É um relatório que, na verdade, no meu entendimento, ele subestima a capacidade de raciocínio do povo brasileiro. Pegar, por exemplo, todo esse levantamento, o que é que nós temos aqui? Nós temos, nesse volume de mais de 700 páginas, nós temos 30 páginas que simplesmente desqualificam hoje a corrupção dentro da Petrobras. Argumentando, por exemplo, que a corrupção começou em 1955, ou seja, 1955 começou-se a investigar. O que o Barusco disse aqui nessa comissão, de que a CPI, ou melhor, de que a corrupção dentro da Petrobras, ela se tornou institucionalizada, passou aqui batido. Não foi questionado isso. Nós temos aqui também 14 páginas questionando a investigação. Nós aqui perdemos muito tempo, poderíamos ter ouvido o Palocci, poderíamos ter ouvido o Paulo Okamoto, nós perdemos aqui muito tempo ouvindo o delegado, ouvindo alguns servidores e ex-servidores de 4º, 5º, 6º, 7º escalão, alguns que tiveram que recorrer à Defensoria Pública para fazer a sua defesa, e os figurões, os grandões que deveriam ter vindo aqui não vieram. E nós temos aqui essa quantidade de páginas, nós tivemos aqui, 20 páginas para questionar as informações obtidas no Canadá pelo aparelho BlackBerry. Nós tivemos uma quantidade enorme de páginas devagando, sem ter efetivamente um número específico e sem focar naquilo que é fundamental. E eu queria fazer um recorte aqui aos subrelatores. Quando eu vi, por exemplo, o relatório do deputado Bruno Covas, que aliás foi cortado muita coisa, subrelator. Mas os subrelatores conseguiram dar um pouquinho mais de alento ao relatório, porque nem sequer indiciamento tinha. O indiciamento é um ponto fundamental de uma CPI. A CPI, ao final, o que ela faz é indiciar, que vai ajudar, por exemplo, no agravamento de uma pena de quem já está em processo de investigação, em processo na justiça. E nós não tínhamos, num primeiro momento, o indiciamento por parte do relatório. Nós tivemos, por exemplo, aqui a desconsideração das informações passadas pelo Jonathan, onde ele afirmava de uma forma categórica que havia sim conhecimento da existência de corrupção tanto da SBM quanto da Petrobras, e que a CGU parece que passou isso realmente batido, tudo para proteger o processo eleitoral da então candidata Dilma Rousseff. Uma decisão, por exemplo, que o relator passou batido, não recorrer ao Conselho de Ética. Ele faz uma citação, inclusive, de várias CPIs.
E nas CPIs que ele faz referência, todas elas conseguiram levar, por exemplo, nomes ao Conselho de Ética. Eu apresentei aqui um requerimento fazendo a convocação de todos os nomes que foram apresentados pelo Janot. Nenhum desses nomes veio aqui. Alguns deles chegaram a mandar documentação para a CPI para serem ouvidos. E a CPI, na verdade, não chamou. O que veio ainda se enrolou, se complicou e acabou realmente mentindo a essa comissão. Nada foi enviado aqui e nem no Senado, porque nós também tínhamos vários nomes que foram citados pela lista do Janot. Nomes que depois tiveram, por exemplo, mandado de busca e apreensão, como foi o caso do senador Collor e de outros mais. A CPI passou, isso tudo passou aqui incólume nesta CPI. Isso não se pode aceitar, isso realmente não é admissível. Por exemplo, desqualificar a colaboração premiada. Paulo Roberto Costa deu uma contribuição importante, o CEF deu uma contribuição importante, não para esta CPI apenas, mas para a Operação Lava Jato. As informações que nós obtivemos aqui, a acareação, que aliás foi o ponto alto dessa comissão, trouxe um resultado que poderia ser muito melhor aproveitado na finalização, de fato, deste relatório. E parece-me que ficou muito claro a falta de interesse, na verdade, de fazer essa investigação. Por exemplo, só a avaliação em torno de vazamento seletivo foram 14 páginas. E aí, voltando, por exemplo, a falar dos indiciamentos, relator, eu queria até que o senhor depois nos explicasse melhor, porque está muito confuso. Mais uma vez aqui, já nessa segunda versão do relatório, o senhor coloca no primeiro momento o seguinte: seguindo a lógica jurídica e o bom senso, não serão pedidos por este relator indiciamentos. 3 linhas depois, Vossa Excelência coloca o seguinte: esta relatoria acata as sugestões de indiciamento ao Ministério Público Federal propostas pelos subrelatores. Aí vai colocando. No final, nós temos aqui os 70 nomes que foram apresentados, mas a gente não sabe ao certo nem como é que se deram realmente esses indiciamentos e quais os crimes, na verdade, que eles foram indiciados, porque Vossa Excelência faz uma definição e faz uma certa exclusão dos crimes em relação a esses nomes que foram aqui apresentados. Queria também trazer uma preocupação nossa hoje no país, que não foi tratado com a devida atenção pelo relatório, que são as famosas doações oficiais, entre aspas. Ou seja, se pagava, eu apresentei aqui um levantamento, onde a empresa recebia o dinheiro, 3 dias depois fazia uma doação para o PT ou para qualquer outro partido que estava nesse esquema de corrupção. Recebia um outro, 5 dias fazia a doação em um valor de um percentual correspondente, compatível com a investigação em curso da Polícia Federal. Ou seja, as doações oficiais não eram doações oficiais coisa nenhuma. As doações oficiais eram simplesmente o maquiar do pagamento de propina institucionalizado, porque foi o que aconteceu com essa verdadeira quadrilha que comandou esse esquema dentro da Petrobras. Um outro ponto aqui, e aí veio, na verdade, a minha grande indignação com a não continuidade dos trabalhos dessa comissão. O que justifica a continuidade de um relatório, de uma CPI? Ele justifica com os fatos novos que vão surgindo. Surge um fato novo, a necessidade de ampliação. Aqui aconteceu na contramão dessa lógica. Quando nós começamos a descobrir, por exemplo, contas na Suíça, quando se teve a demonstração clara de tráfico de influência, por exemplo, no caso da Odebrecht, possibilidade de chegar no Lula, o que foi que aconteceu? A CPI parou. A CPI brecou e a CPI não teve mais nenhum tipo de prorrogação. Nós conseguimos aqui com o deputado Onyx Lorenzoni, com o deputado Ivan Valente, deputado Onyx, que inclusive eu queria deixar a ele aqui os meus cumprimentos e o reconhecimento pelo trabalho extraordinário que ele fez aqui nesta CPI. Levantaram mais de 170 assinaturas para a prorrogação e nada aconteceu. Ou seja, aquilo que nós deveríamos ter aprofundado, com informações que inclusive a gente caminhou ao TCU. Nós fizemos um pedido de uma PFC, por exemplo, para fazer a avaliação do caso do prédio lá de Vitória do Espírito Santo, milionário, multimilionário, possibilidade de pagamento de propina.
Informações que chegaram a essa comissão, mas que não deu tempo do resultado chegar por parte do TCU a esta comissão, e aí, portanto, a prorrogação que seria vital para termos efetivamente esses nomes, esses dados e procedermos, por exemplo, a alguns indiciamentos, realmente não chegaram até nós. Por fim, eu queria dizer que no universo de tantas páginas que foram designadas de forma superficial, nós tivemos apenas 2 páginas. Aliás, uma página que eu não sei, eu fiquei até um tanto assim impressionada, que é a página 610 e a página 611. A página 609, ela está limpa. 609 para cá. Me ajuda aqui, Capilé. A página 610 e a página 611. Veja só. Para começar, a página 609 em branco aqui, ó, totalmente em branco. E a página 610 e a página 611. Seria cômico se não fosse trágico. Esse é o resultado da CROL. Seriam as 2 páginas mais caras da história da humanidade. 1.100.000 e poucos mil reais que foi designado para a investigação da CROL, e nós temos apenas 2 páginas. Na verdade, eu tive acesso ao relatório da CROL e era recorte de jornais, fazendo inclusive referência a algumas matérias, algumas publicações no Google, coisa parecida. 1.100.000 e poucos mil reais. A própria CROL depois disse que não ia mais continuar. Isso aqui é um desrespeito ao povo brasileiro. É inaceitável que isso venha acontecer. É por isso, senhor presidente, senhor relator, que eu estarei apresentando uma representação à Procuradoria-Geral da República para que a casa venha ressarcir esse valor. Nós não podemos aceitar que 1.180.000 reais sejam utilizados dessa forma aqui, ó, brincando com o povo brasileiro. E nós estaremos amanhã protocolando essa representação em relação à casa, para que a presidência desta casa, de fato, possa dar uma resposta à opinião e à população brasileira. É por isso que nós vamos votar contra esse relatório. Eu acho até que sem relatório não faria nem tanta diferença. Mas nós vamos votar contra esse relatório, porque nós não podemos admitir que essa comissão, que essa CPI seja desmoralizada com um relatório tão pífio, tão insignificante e tão desrespeitoso com o povo brasileiro. Muito obrigada, presidente.